Pode se assentar, já pega a sua Bíblia aí para nós abrirmos em Josué capítulo 14. E eu quero ler com você do versículo 6 até o versículo 14. Josué capítulo 14, versículo 6 até o versículo 14. Quando eu estava vindo do Brasil para cá, eu trouxe 10 livros de uma matéria que eu escrevi do Carisma, né? O Carisma tem um collection, que é uma coleção de livros escritas para as matérias. Eu tive a oportunidade de escrever 2 deles, Liderança e Cristo aquele que cura. E quando eu estou saindo de casa, eu olhei assim a caixa, eu falei, eu não sei por que é, mas eu tenho que levar. Aí eu peguei para levar. E aí eu estou assim, né, vou dar de presente, vou colocar para vender, o que é, eu não sei. E aí quando eu cheguei aqui, eu descobri que a gente ainda tem que pagar a reforma da parte elétrica, né, gente? E aí é um desafio, parece que são 12 mil, já pagou 6 mil, faltam os outros 6, e está tudo certo. Mas esses 10 livros então estará na Bookstore, e ele vai custar 10 euros, vai custar 10 euros, mas toda a venda dos 10 livros serão para levantar recurso para a eletricidade, ok? Então você pode comprar ali por 10 euros, se quiser, eu quero dar uma oferta em cima também, mais do que os 10 euros no sentido de liberdade, faz. Todo o recurso desse livro vai para ajudar a próxima parcela da eletricidade, vai ser uma bênção, e você vai ler e vai receber semente de fé e cura o seu coração também, em nome de Jesus. Josué capítulo 14, versículo 6 em diante diz: chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, ele disse, olha o versículo 6, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que pusestes o pé será tu e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Tal era a minha força naquele dia, tal ainda para o combate, tanto para sair a ele quanto para voltar. Versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois aquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades, mas o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aleluia! Eu quero falar com vocês essa manhã sobre esse tema, conquistadores de Deus. Dá uma olhada para o lado aí, para a esquerda, para a direita, dá uma reparada na frente, atrás. Você está vendo um conquistador, uma conquistadora de Deus. Alguém que tem palavra, que tem promessa, que tem impulso, e vai ser ainda mais impulsionado nessa manhã para conquistar aquilo que o Senhor tem prometido para você e para sua casa. Conquistadores de Deus aqui nessa manhã. Glória a Deus, glória. Ainda tão tímidos, né, gente? Daqui a pouquinho a gente dá glória a Deus, aleluia. Rodopia aqui que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Também quero saudar a vida do pastor Edia, da pastora Kelly. Era como professores do Carisma, dando uma aula de casamento em família, gente. O povo ontem passou até do horário, de tão que o maná foi incrível. São amigos, irmãos, pessoas que eu amo, confio tanto, estão nos presenteando com uma visita tão ilustre. Na próxima vez ele vem pregar também, em nome de Jesus. Versículo de número 6, a Bíblia vai dizer para nós que esse texto começa dizendo, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Quando nós ouvimos do Senhor que Ele tem para nós novas conquistas, novos avanços, tomar posse, viver aquilo que Ele tem prometido, nós precisamos, a semelhança de Caleb, ter o nosso coração preparado para isso. Não é só porque Deus prometeu, entenda que tudo começa em Deus, a gênese da promessa é a liberação da palavra do Senhor. Mas Ele também requer de nós uma correspondência, uma confiança, andarmos à altura daquilo que Ele tem guardado e depositado nos nossos corações. Se eu ouvir ao Senhor e não corresponder ao que Ele está, me propondo, fazendo, talvez eu perca a oportunidade, talvez a janela de oportunidade passe diante de mim,
talvez ele precise levantar de alguma forma ou outra, ou até mesmo atrasar na minha vida aquilo que está no tempo chamado hoje, a não ser que em confiança e em fé, ao ouvir a voz do Senhor, nós nos levantemos e dizemos: Senhor, que não passe de mim, que não passe da minha geração, que não passe da minha igreja local, que não passe da minha cidade, país, região, aquilo que o Senhor tem para fazer nos dias de hoje. Deus parece que escolhe validadores, homens e mulheres que acreditam e que passam agora a andar à altura daquilo que o Senhor os tem chamado para viver. E é o nosso coração aqui nessa manhã em Lagoinha Braga. O Senhor está nos chamando para prosseguir, para conquistar, para estar alinhado com aquilo que Ele tem para nós. E a biografia de Caleb aqui nos ajuda muito a qual postura, ou quais posturas precisamos ter para estarmos habilitados pelo Senhor para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero te lembrar que Caleb e Josué são aqueles dois líderes que, quando Moisés, à beira da terra da promessa, manda em 40 dias 12 espias, cada um representando as 12 tribos de Israel, e a Bíblia diz que eles ficam 40 dias espiando a terra. Eles voltam e 2 relatos surgem, por isso os grupos se separam. Do lado 10, do outro lado 2, os dois Caleb e Josué. A gente não sabe nem o nome dos 10 primeiros, porque não é lembrado. Eles, em vez de se posicionarem em fé, tiveram um relato tão diferente de Caleb e Josué. Os grupos se dividiram por causa do relato. O primeiro dos 10 olha para a terra e diz: a terra realmente é boa, a terra mana leite e mel, foi como o Senhor disse. Mas lá existem gigantes e grandes desafios, e nós diante dos olhos deles somos pequenos como gafanhotos. Como se estivesse dizendo: Deus prometeu, mas Ele não disse do gigante, o gigante vai nos impossibilitar, a gente não vai conseguir viver ou tomar posse do que Deus tem para nós. Agora o outro grupo, Caleb e Josué, volta com o relato a Moisés e ao povo dizendo: a terra é boa, a terra mana leite e mel, é como Deus disse, lá tem gigantes. Mas se o Senhor é conosco, nós vamos derrotá-lo como alguém que parte o pão na hora de comê-lo ou devorá-lo. E aí eles então gritam: eia, subamos e conquistemos a terra que o Senhor nos prometeu. O primeiro grupo representa aqueles que ficaram no deserto e foram impedidos de viver por causa da murmuração e incredulidade. O segundo grupo é o grupo da fé, que olha dizendo: tem gigantes, tem desafios, tem tantas adversidades, mas se o Senhor realmente é conosco, e Ele é e nos prometeu, então a promessa dele é suficiente, não só para nos habilitar a entrar na terra, mas também para conquistar, derrubando gigante por gigante, porque é aquilo que o Senhor deu ao seu povo. Ninguém pode ir contra quando Deus estabelece um campo de vitória e de conquista para o seu povo aliançado. Bom, mas qual é a postura de Caleb e Josué? E por isso agora Caleb aqui, nós temos a fala dele aqui. Quais são as posturas que fez com que esse homem se tornasse o líder de uma geração e pudesse realmente adentrar a terra e viver ao ponto de, até hoje, Israel tem a ver com as promessas que o Senhor está realizando e cumprindo até hoje, porque esses homens não desistiram, creram e avançaram a conquistar aquilo que o Senhor. A primeira postura que nós enxergamos de conquistadores de Deus está aqui de novo no versículo 6, esse finalzinho, quando Caleb vai dizer para Josué: ei Josué, eu vou conquistar, eu vou começar, eu vou levar a minha família, eu vou ir ao lugar onde o Senhor me prometeu. Mas ele começa dizendo: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de ti. Vimos a biografia aqui na hora que ele diz que ele já tem 85 anos, esse é um homem experimentado, já passou a peregrinação do deserto, já tem alguns anos da conquista da promessa, da conquista da terra, e ele mesmo já foi um dos líderes que ajudou outros líderes a tomar posse do seu quinhão, da sua parte. Ele poderia dizer: Josué, me autoriza porque eu sou experiente. Josué, me autoriza porque eu estou sedento. Josué, me autoriza porque eu contei o meu exército, ele é maior do que os inimigos. Josué, me autoriza por qualquer coisa. Mas ele não diz isso. Ele está dizendo: Josué, me autoriza porque tu sabes o que o Senhor falou através de Moisés sobre mim e sobre você. O que aquele homem está dizendo é: eu vou começar a conquista porque eu tenho um trunfo dentro do meu coração. E qual o trunfo? Eu sei o que Deus tem dito ao meu respeito. Então eu e você precisamos ter a primeira postura para tomar posse, avançar, viver o que Deus tem para nós. E qual é? A primeira postura é lembrarmos do que Deus tem nos dito, andar à altura e ter o trunfo de saber o que o Senhor tem dito ao nosso respeito.
Essa é a chave que libera a Caleb para o tempo de conquista e autoridade. É saber o que Deus tem dito ao nosso respeito. É tão forte e importante quando nós lembramos de Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus está sendo batizado, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo o céu se abre, e a voz do Pai reconhecendo o Filho, dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Deixa eu te dizer algo, só no Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus se levanta para dizer 7 eu sous. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta do aprisco das ovelhas, eu sou o bom pastor. Tem 7 eu sous. Só no Evangelho de João, Jesus se levanta no seu ministério terreno dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Mas até o Filho de Deus só pôde dizer eu sou, porque primeiro no batismo ele ouviu do Pai: tu és. Tu és. Então eu e você não corremos para conquistar apenas. Eu e você não estamos empolgados, nem olhamos o melhor cenário. Não! Eu e você prosseguimos ou recomeçamos quando nós nos lembramos do que o Senhor tem dito ao nosso respeito. E o que Ele tem dito ao nosso respeito valida a nossa identidade. E na nossa identidade está a autoridade para conquistar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Queridos, quanto da voz de Deus nós temos ouvido? Quanto? Talvez você está sentado num banco, e esse banco você está sentado há 1 ano, 2, 3, 4, 5. Talvez você, como eu, fominha pela palavra, vai no carisma, ainda fica horas e horas aprendendo e ouvindo Deus, ainda é mais fominha ainda, tem GC, mais fominha ainda, vem no culto fé durante a semana. Quanto da voz do Senhor, quanto da palavra do Senhor, quanto daquilo que Ele tem dito está dentro do seu coração. Mas talvez em vez de acordar uma manhã e dizer: eu sei o que o Senhor tem dito ao meu respeito, vou andar à altura disso, isso determina a minha identidade, na minha identidade está a autoridade para avançar. Talvez o inimigo tenha conseguido de alguma forma colocar tantas outras coisas, tantas distrações, tantas coisas que inundam os nossos ouvidos, e a gente fica entre a voz de Deus e a voz do mundo, a voz de Deus, a voz do inimigo, a voz de Deus e a voz de um fracasso temporário, a voz de Deus, a voz da dificuldade. Mas eu estou aqui para te lembrar, tudo isso precisa ser tirado dos seus ouvidos espirituais, para que a voz do Senhor continue ecoando no seu coração, e você olhe para a terra, não pelo aquilo que ela tem para apresentar de benefícios ou dificuldades, mas você olhe para a terra, através daquilo que o Senhor tem dito ao seu respeito durante tanto tempo, e essa é a verdade de Deus, e a verdade de Deus é que vai prevalecer na sua vida, é saber o que o Senhor tem dito ao nosso respeito. Esqueceu? Volta lá naquilo que Deus falou. Esqueceu? Vai para o devocional, vai para as escrituras. Esqueceu? Vem se envolver ainda mais na igreja local. E Deus tem ferramentas tão extraordinárias para nos fazer lembrar daquilo que Ele tem dito ao nosso respeito. Mas não se esqueça, Jesus, quando ouviu tu és do Pai, Ele pôde se levantar dizendo: eu sou, e andou em autoridade sobre aquilo que o Pai o confiou. Segundo, versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Quando eu e você olhamos para Caleb, 85 anos, homem de conquista, 45 esperando a promessa, eu fico imaginando um homem com marcas no seu corpo, um homem forte, né? Talvez um estereótipo meio que, né, nos dias de hoje, talvez barbudo assim, um grisalho. Eu fico imaginando esse homem de uma postura poderosa externa. Mas ele está dizendo para nós que a segunda postura de um conquistador e uma conquistadora de Deus é ser sincero e íntegro no seu coração, diante de Deus e diante dos homens. Parece até uma fraqueza, porque ele está dizendo: olha, o povo, quando trouxe o relato, colocou medo no povo. Mas parece tão simples e singelo, né? Mas eu relatei como senti no coração. Ô Caleb, você tem uma barba aí, hein, Caleb? Né? Estou só brincando com a imagem aqui, mas Caleb, você é forte, Caleb, você é conquistador. Você está dizendo que você sentiu no coração. Ele poderia nos dizer, não só a identidade é importante, mas a postura diante de Deus e dos homens. E essa postura é uma postura de integridade, de sinceridade. Pastor, o que eu aprendo com isso? Que às vezes as orações mais poderosas diante do Senhor não são as mais belas, bonitas ou performáticas. Há momentos que a gente está empolgado, né? Soberano Deus, eterno Pai, aleluia. Tem hora que é o fluir de Deus aí mesmo. Mas irmãos, quando o coração está quebrado, quando ainda nós não temos a resposta,
Quando nós precisamos nos voltar à fonte e ficar ali até que Ele venha e fale e faça, não é soberano Deus, eterno Pai, é colocar o rosto no pó, para talvez ainda haver esperança sobre a nossa vida e a nossa casa. Eu ouvi de Deus uma frase há anos atrás que muito me incomodou e depois eu entendi a verdade. É melhor declararmos ao Senhor uma fraqueza sincera do que uma força mentirosa. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar igual, estou fraco toda hora, né? Falando, porque a Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouco será a sua força. Mas a Bíblia também diz ao fraco eu sou forte. Não da minha força, mas a força do Senhor. Se Ele me chamou para esse lugar, essa é a postura. E tem hora que você vai ganhar a família, não por uma grande performance externa. Você vai ganhar a família pela sinceridade do coração, dizendo, está doendo, está difícil, me ajude. Dependemos do Senhor, só Ele pode, mas Ele vai fazer. E quando Ele fizer, nada pode parar aquilo que são os feitos do Senhor nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, nós sabemos esse texto. Aquele homem de fé extraordinário tem um espinho na carne, até hoje não se sabe o que é, mas uma dificuldade que ele não vence, ele precisa de lidar, e ele pede a Deus, Senhor, tira de mim o espinho na carne. E a resposta foi um silêncio divino. Já viu o silêncio divino, como são difíceis de lidar, né? E aí de repente de novo, Senhor, tira de mim o espinho na carne. E é o silêncio divino. Senhor, pela terceira vez, tira. E a resposta de Deus, meu Deus, a resposta de Deus é, Paulo, calma, Paulo, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, Paulo. Então eu não vou tirar o espinho, eu vou te agraciar com o meu poder, que vai te habilitar a vencer aquilo que você sozinho não pode, mas através da minha habilitação e graça, você vai vencer aquilo que estava te derrotando. Paulo olha para aquela cena e começa a parece que ele começa a gostar de coisa ruim. Misericórdia, ele diz assim, então agora eu me gloriarei nas perseguições, nas injúrias, nas fraquezas, porque é quando eu sou fraco, então no Senhor é que eu sou forte. Ele está dizendo, nesse lugar eu aprendo a apertar o botão chamado dependência de Deus, e na dependência, a graça habilitadora de Deus me faz forte, e Ele em mim é a chave para que eu possa vencer o gigante, ou romper essa adversidade. Mas o mundo de hoje é um mundo de comunicação, no mundo digital, um mundo de avatares, de personagens. Mas Jesus já disse, não sejam como os hipócritas. O hipócrita era o ator de teatro grego na época, que colocava uma máscara e tinha uma performance. Não, vida cristã não é performance nem máscara. Vida cristã entra no quarto, no lugar de nudez espiritual, emocional. Entra no quarto e fechada a porta, você vai orar ao teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto, Lagoinha Braga, vai te conhecer, e ele no público, ele vai te recompensar, porque sinceridade e integridade diante de Deus e dos homens é a postura de conquistadores e conquistadoras de Deus nesse lugar. Aí vem o próximo texto, aí a terceira postura, versículo 7, 8 e 9. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que pisastes o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eu tenho certeza que depois de quase 9 anos na Europa, Lagoinha Braga é uma igreja perseverante. Uma igreja de fibra, uma igreja que permanece, que persevera, que avança, e vai continuar assim ainda mais e mais e mais e mais. O que nós descobrimos com isso? Ele está dizendo, eu continuei obedecendo. Em meio às adversidades, a demora do tempo, eu olhei para o Senhor e eu perseverei. Queridos, quando nós perseveramos, nós sabemos que perseveramos, porque perseverança nada mais é do que um ciclo de obediência completo. Deus nos deu uma palavra, uma direção, e Ele espera que cumpramos ela até o fim. Até o fim. Pastor, quando será o fim? Quando a trombeta tocar? Talvez. Mas a nossa vida existem ciclos. E aí parece que o Senhor nos entrega a palavra, nos dá habilidade para vivê-la. E de tempo em tempo, de ciclo em ciclo, Ele vem conferir se nós estamos em obediência e fidelidade sobre aquilo que Ele nos entregou. Se formos encontrados fiéis, Ele traz recompensa. Se formos encontrados infiéis, Ele tira de nós uma parte da herança e faz nos voltar novamente ao primeiro lugar, ou ao lugar onde nós vamos recomeçar. Ele é gracioso, Ele não nos tira, Ele nos faz recomeçar.
Mas é como um aluno que reprova numa aula, vai ter que voltar para a lição, vai ter que fazer a prova de novo, voltar para a lição e fazer a prova de novo, voltar para a lição e fazer a prova de novo. Eu não quero voltar nem para a lição antiga e nem quero fazer prova de novo. Eu quero que você também não volte para a lição antiga e nem faça a prova de novo. Mas para isso, precisamos andar, instruídos sobre a lição que o Senhor tem nos dado para o tempo de hoje. E dizer: Senhor, eu não tenho medo da prova, porque o Senhor vai me fazer aprovado diante do Senhor. E essa fidelidade vai ser chave para me levar a uma outra estação, em uma outra ação. Sabe qual é o problema do deserto? É que o cenário não muda. E enfrentar Golias não é problema quando ele é enfrentado uma só vez. O problema é o mesmo Golias durante anos. O problema é o mesmo cenário durante anos. Quando nós olhamos para o cenário, para o problema, isso vai minando a gente. Agora, quando nós olhamos para o Senhor e aquilo que Ele está nos ensinando em meio ao cenário de deserto, nos habilitando para enfrentar os Golias, e aí a gente vai em nome do Senhor. O nome disso é perseverança. E quem é maduro na fé, vai se tornando maduro, sabe que a perseverança é a chave que abre as melhores portas de Deus para as nossas vidas. Nós amamos aquele tiro de 100 metros. Deus nos dá uma palavra, dá 2 passos de obediência, vem a porta, do milagre, da promessa, da oportunidade. Parece porta de shopping se abre. Mas nem toda promessa é porta de shopping com 2 passos de obediência. Muitas delas é uma maratona de 40. Tem maratona agora de manhã em Braga, Por isso que a gente demorou um pouquinho para chegar. Um monte de policial, mudando o trânsito. 42 quilômetros é uma maratona oficial. E a gente ama correr 5 ou andar 5 e dizer: me dá o prêmio. Não tem prêmio, talvez tenha uma água, tenha uma barrinha de cereal, tem um fortalecimento para continuar. Estamos aqui recebendo aqui de manhã um fortalecimento para continuar. Mas irmãos, nós vamos até o fim, porque a recompensa do Senhor vai nos encontrar em fidelidade sobre aquilo que Ele nos entregou para ser e fazer. E a terceira, entendemos essa postura de perseverança. É a chave que abre as melhores portas, é a resiliência. Quarta postura, versículo 10 e 11. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Tal a minha força naquele dia, tal ainda para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Aleluia! Imagina um homem de 85 anos, irmãos. Olha isso aqui, 85 anos dele. 45 anos há que o Senhor prometeu. Estou forte ainda hoje. Meu Deus. Homem de 85 está com vigor de 40. Sabe o que isso quer dizer? Imagina um senhor de 65 anos de idade correndo do lado de um jovem de 20 anos de idade. E na maratona agora de manhã em Braga, o senhor de 65 chega primeiro e o jovem fica com a língua para fora esperando mais água. É a cena. Imagina uma jovem nadadora de 30 anos de idade do lado de uma senhora de 75. E a senhora de 75 chega cumprindo lá seus 2.000 quilômetros do treino, e a jovem está acabando de chegar ainda ao lado. Imagina um senhor de 85 anos de idade, lateral direito do time, e do lateral esquerdo tem um jovem de 40 anos de idade. E o de 40 anos está tendo dificuldade para pegar a bola para cruzar, e o de 85 está cruzando a bola na cabeça do atacante. E eu sei que você quer fazer uma pergunta para Caleb, porque eu também quero fazer essa pergunta. Caleb, qual é a sua fonte de vigor, Caleb? Caleb, o que te faz renovado e fortalecido, vigoroso até os dias de hoje? Eu sei que você quer perguntar, porque eu também quero. Caleb, o que você toma no café da manhã, meu filho? É própolis com mel? É água com limão? É jejum intermitente que você está fazendo? O que te renova? Como é que você ativa suas mitocôndrias lá? Como é que você está? É menos carboidrato, mais proteína? O que é, Caleb? A ciência até hoje não descobriu direito. Você já descobriu há tantos anos atrás. Fala com a gente como ficar revigorado em 45 anos. E ele vai dizer: volta a ler o texto. E aí nós ouviríamos dele, nós de novo meditaríamos no que ele diz. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. Ele diria: sabe o que eu tomo no café da manhã? As promessas do Senhor para minha vida, para minha casa e para o meu povo. Há 45 anos eu recebi promessas e eu guardei elas.
E eu achei que eu era o guardador das promessas, mas quando eu passei a guardá-las depois de um tempo, eu descobri que não sou eu que as guardo, é elas que me guardam. Eu faço do Senhor o lugar da minha fonte de renovo. Em 2019, foi o ano que eu vim aqui, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, passei aqui, né? E foi um ano tão agitado, tão turbulento, tão incrível, mas turbulento. Eu terminei o ano de 2019, um testemunho pessoal, tá? Eu terminei o ano de 2019 dizendo: Jesus, pega mais leve com 2020, que seja mais tranquilo, que eu encare menos coisa, porque eu estou terminando o ano cansado, esgotado, eu estou quase à lona, Jesus. Não sabia eu que 2020 estava vindo a pandemia no começo do ano. E eu pedi: Senhor, abaixa a régua do gigante, porque eu tô cansado demais. E eu lembro eu tomando banho, cansado assim, quase que chorando de esgotamento. Naquele ano o Senhor falou comigo: meu filho, você não está cansado pelo tamanho das dificuldades que você enfrentou. Você está cansado porque eu coloquei fontes de renovo diante de você, e você não aproveitou o meu renovo durante esse ano. Aquilo me deu um estalo, me deu um choque. E eu estou toda hora achando que o meu cansaço tem a ver com o que eu tenho vivido fora. Ele está dizendo: não é o que você tem enfrentado fora, é o que você tem deixado de repor dentro. E aí na hora que eu estou ouvindo, me alegrando, mas chorando ao mesmo tempo, porque eu não fui, né, não aproveitei das fontes de renovo do Senhor, eu falei: meu Deus, quais são as fontes de renovo? E o Senhor me lembrou de Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia vai dizer para nós que na criação Ele nos criou corpo, espírito e alma. Quer dizer, espírito, alma e corpo. Então isso quer dizer que para nós, ou para cada um de nós e para nossa casa, Ele tem fontes de renovo para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Jesus mesmo, para vencer o diabo, na primeira parte da tentação, Ele diz: nem só de pão viverá o homem, o pão alimenta o corpo. Precisamos da fonte de renovo para o corpo. Você vai comer bem, você vai dormir melhor, você vai dar uma caminhada no sol na primavera, que maravilha. Você vai lá no Bom Jesus, subir lá a escadaria, meu Deus do céu, fazer um cardio. Ontem a gente fez, né, a língua para fora, ok? O que te renova fisicamente no Senhor? Faça, se prepare, se renove fisicamente, se cuide, porque o que Deus tem para mim e para você, para sua casa, não é algo de um dia, nem de uma semana, nem de um mês, nem de um ano. O que o Senhor tem para nós é por uma vida inteira, e nós precisamos estar preparados fisicamente para isso também. Ninguém que vai fazer com um carro 1000 quilômetros de trajeto, sabe que a autonomia do carro é 500 quilômetros, vai dizer: eu vou sair de casa, eu vou abastecer só para sair uma vez só. Quem sabe que o trajeto é longo, se prepara para se abastecer no meio da trajetória. Mas não só fisicamente, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Existem renovos de Deus que não tem a ver com quanto dormimos, comemos bem, não, e bebemos água, mas tem a ver com passar tempo de qualidade a sós com Deus e consigo mesmo. Ou quer dizer, ouvir a voz do Senhor e voltar a ouvi-la e ouvi-la de novo. O tempo de oração, o tempo de meditação da palavra, o tempo de comunhão com os irmãos da casa dele, o tempo de fazermos seminário, o tempo de, né, buscarmos ao Senhor e depois, ao servir o outro, ser revigorado também. E as fontes de renovo emocionais. Talvez eu passear na Rua da Liberdade, que lindo, né, gente? Ver a primavera e olhar para a flor e ficar assim: Jesus, o Senhor mandou olhar para a flor. O Senhor mandou passear na Praça da Liberdade, no Sameiro, no Bom Jesus. Pastor Cerezinho: não, não. Porque eu fui ler lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, pelo que é vez de comer, beber ou vestir. Aí ele manda passear, ó. Ele diz: olhe as aves do céu. Nem tecem, nem fio, mas o Pai Celestial a sustenta. Ele diz: olha os lírios do campo. Vimos os lírios ou não vimos ontem? Os lírios do campo lá no Bom Jesus. Eu não vou ver dentro do meu apartamento aves do céu, pouco. Eu não vou ver lírios do campo dentro de casa. Eu tenho que ir para o campo. Ele está dizendo: vai passear. E na contemplação da criação, saiba que eu estou no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida e da sua família. Busque no Senhor as fontes de renovo. A gente está trocando, está colocando o Netflix no lugar. A gente está colocando o zapear lá o Instagram.
Não, muitas vezes isso é fonte de desrenovo, de esgotamento, cansaço. Ok? Busque no Senhor as fontes de renovo, de novo, porque o que Deus tem para você, para sua casa, é para essa casa. Não é algo de um dia, de uma semana, de um mês, nem de um ano. É para uma vida. Salmos 91:16. Saciá-lo-ei, diz o Senhor, com longevidade de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Fonte de renovo. Vamos para a quinta. Olha o versículo 5. Agora, pois, dai-me este monte. Olha Caleb. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois aquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Uau! Caleb olha para o monte, em vez de ele dizer, né, eu vou falar igual o mineiro, dá só um pedacinho da terra da promessa que eu não estou aguentando mais. Quem não passa bem as fontes de renovo não está no modo de conquista, está no modo de sobrevivência. E aí quando Deus abre uma porta de oportunidade, não tem força para passar por ela. Mas quando nós estamos no Senhor, nas fontes de renovo, o nosso coração se renova, se recobra, se anima, e a gente passa agora, preste atenção no que eu vou dizer, a ter fome de novas conquistas. Eu quero profetizar nessa manhã que o Espírito de Deus está nos tirando do modo sobrevivência, está nos colocando no modo conquistadores de Deus, porque Ele tem se tornado, e Ele é a fonte do nosso renovo. Está dizendo, olha para frente, olha para o alto e olha para frente ao mesmo tempo, olhando novos campos, olhando perspectiva nova, olhando conquistas daquilo que Ele já prometeu, mas é um novo tempo, olhando para, enquanto eu me abasteço nele, Ele me impulsiona para que eu possa viver aquilo que Ele mesmo já me fez enxergar em fé. Quem se renova no Senhor tem fome de novas conquistas. Provérbios 16 diz isso, né, pastor Alto? Que a fome do trabalhador o faz trabalhar, e a sua fome assim o impulsiona. Quer ver um cristão que parou na vida, ele perdeu a fome de conquistar. Mas por quê? Porque o adversário vem colocando sobrepeso sobre nós, sobrecarga sobre nós, preocupações excessivas. Hoje você liga a internet, você está vendo a guerra no lado do mundo, você está vendo a crise no Brasil, você está vendo um aperto financeiro aqui, tem tanta coisa ao mesmo tempo, e o diabo está conseguindo de alguma forma nos entulhar. Quando a gente precisa ter força para realmente cuidar da nossa casa, sermos uma bênção, uma resposta para a nossa igreja local, e sermos missionários de Deus nessa Europa que Deus tem de alguma forma nos confiado e nos entregue, a gente está sem força, porque a nossa mente está em tantos lugares ao mesmo tempo. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor está renovando as nossas emoções, mentes e coração, para que Ele, sendo a nossa fonte de renovo, e o é, nos faça ter fome de novas conquistas nele. Você vai voltar a olhar para sua casa e dizer, eu vou voltar a orar pelo meu marido, porque ele já vai estar sentado aqui do meu lado, e o Senhor vai fazer esse milagre, porque a Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você vai voltar a entregar o currículo no lugar que você sonha, e o Senhor vai te dar uma esperança, não só uma esperança, mas vai te dar uma certeza ao coração que aquele que começou e te trouxe aqui, Ele é fiel para completar até o dia que Ele marcou como a sua vitória. Eu creio que nessa manhã o Senhor está te dando um renovo espiritual, emocional e físico, talvez, para que você possa entender. Você veio para cá como conquistador, e talvez as condições te colocarem em sobrevivência, Ele te tira da sobrevivência e te coloca no lugar de conquistar, de avançar, de sonhar, de profetizar as promessas da palavra do Senhor. Eu creio, porque quando Ele diz assim, agora pois dá-me este monte, Ele não está dizendo me dá um pedacinho, Ele está dizendo eu quero tudo que o Senhor tem para mim, para minha casa, que o meu nome está lá selado como alguém que vai tomar posse do que Deus tem confiado, gente. Só que a gente já ouviu de Deus, nós já estamos vendo a condição favorável, nós já estamos vendo Deus usando pessoas para confirmar, e a gente quer a terceira, a quarta, a quinta, a centésima, a duodécima, milésimo sinal. A gente quer que alguém faça igual o homem lá de João capítulo 5, 38 anos, que ele esperava a história de um anjo que descia, movimentava as águas e alguém levava. Aí o próprio Filho de Deus, o Senhor dos milagres, está diante dele dizendo, o que você quer?
Em vez daquele homem, né, pastor Fred, gritar e falar, eu quero ser curado. Não, ele dá uma enrolada e ele diz, o que você quer? É porque não tem ninguém que me pegue quando o anjo lance e me coloque lá. Não foi isso que Jesus perguntou. Ele está aqui no seu coração. O que você espera que Deus faça por você e em você, através de você? Eu estou esperando alguém. Em outras palavras, eu estou terceirizando a minha fé daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Estou esperando um acaso de Deus. Eu e você não estamos aqui para viver um acaso de Deus. Eu e você estamos aqui para dizer ao Senhor, Senhor, pode fazer em mim, porque o que o Senhor vai fazer em mim, o Senhor está autorizado a fazer através de mim. Vamos, Jesus, eia, subamos e conquistamos. Dai-me, pois, o monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. Mas olha só, não estou mais no modo sobrevivência, eu estou no modo conquistador e conquistadora de Deus. O Senhor porventura será comigo ou conosco para os desapossar como prometeu. Determinação e ousadia, fome por novas conquistas, é o que o Senhor renova em nós aqui nessa manhã. Sexta postura, versículo 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Josué o abençoou e deu a Calebe. Pera lá, Calebe tem 85 anos, experiente nas batalhas, já venceu um deserto. Calebe não poderia, com a sua empáfia e orgulho, dizer, deixa comigo que eu sei como conquista. Não, o que Calebe fez? Ele se submeteu à sua liderança. Toda vez que um Calebe está debaixo de um Josué, esse Calebe se torna Josué para a vida de outras pessoas. Toda vez que um homem ou uma mulher de Deus se submete a uma liderança que o Senhor a confiou, aquele que está debaixo de liderança se torna líder sobre outros, para a glória de Deus. Mas Deus não tem lobos solitários para usar. Deus não tem aqueles que estão à parte do corpo para fazer pelo corpo, não existe. Há pessoas que têm até melhor opinião do que nós que estamos dentro, porque estão fora. Mas querido, opinião por opinião, o mundo está cheio, a internet está entupida, e opinião por opinião não tem movido o mundo para nada, a não ser quem está dentro e diz, eu estou aqui, não só para levantar a voz de uma denúncia, no sentido de um diagnóstico, não só levantar a voz de um diagnóstico, mas eu estou aqui para ser uma resposta ao lugar e à comunidade que o Senhor tem me entregue. O Senhor não vai falar com alguém lá no Japão, o Senhor vai falar comigo e com você. É o que Ele tem feito, entende? E quando nós estamos sobre uma liderança que Deus nos confiou, nós não estamos sozinhos, porque a unção que nós honramos, a unção que recebemos, é o que faz toda a diferença no dia da batalha, entende? E não só no sentido de liderança direta, mas no sentido de, olha o que eu vou dizer, olha para mim por gentileza, companheiros de caminhada e fé. Porque Calebe e Josué diante da terra, quem é Calebe e Josué diante da terra? Eles são os espias. Então Calebe está ao lado de Josué e Josué está ao lado de Calebe. Posso te dar uma dica aqui nessa manhã? Não ande sozinho, ande com pessoas que creem naquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. A Bíblia diz em Provérbios 18:1, solitário procura os seus próprios interesses, e ele vai contra a sabedoria divina. Mas eu e você não, eu e você estamos aqui como um corpo, eu e você estamos aqui sobre uma cobertura espiritual, eu e você estamos aqui olhando para o lado dizendo, ei, não vai ficar mais tão pesado, não vai ficar mais tão complexo, não vai ficar mais tão... Por quê? Porque eu estou olhando para o lado, estou achando um Josué na minha vida, ou uma Josué. Você não vai andar mais sozinho, se estava, vai andar. E quem são os primeiros? São os pastores. Quem são os primeiros? Os líderes de célula. Quem são os primeiros? Os líderes de ministério. Quem são os primeiros? Esse homem, essa mulher que está do lado, dando a vida. Quando você olha, né, para Deus aqui, quando você olha para o lado, a pessoa está presente, ela está do lado, pode ser alguém simples. Porque estamos querendo o glamour de fora, estamos perdendo tesouros incríveis por dentro. Homens e mulheres que são simples, mas têm dito sim, Senhor, todos os dias da vida. É a essas pessoas que você precisa contar os seus sonhos. É essas pessoas que precisa atrair para a sua vida de oração. É essas pessoas que você tem que contar, irmãos. Não conte o seu sonho para quem não vai fazer parte do propósito de Deus para a sua vida. Agora ache na igreja, na comunidade da fé,
Homens e mulheres que você vai olhar e vai dizer: um Josué para mim, é 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 um Josué para mim, porque eu estou para conquistar, e o que eu tenho para conquistar, eu não vou conquistar sozinho, eu vou conquistar com as alianças certas, e com a aliança certa é o que vai fazer toda a diferença no dia da batalha, ok? Eu sei que você está aqui de manhã, você já não anda sozinho, mas às vezes a gente está presente fisicamente, mas não está conectado de coração. Se conecta, a começar pelos pastores. E aí a gente vai nessa cadeia, achando gente boa no lugar certo, na hora certa, para fazer as coisas certas. E o último, para nós orarmos aqui junto, versículo de número 14. 14 diz: portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Qual é a primeira postura que nós aprendemos? É saber o que Deus tem dito a nosso respeito. A segunda, sinceridade e integridade diante de Deus e dos homens. Terceira, é que precisamos perseverar, né? A perseverança é a chave que abre as melhores portas. Quarta, termos no Senhor as nossas fontes de renovo. Quinta, fome por novas conquistas. Sexta, aliança certa para as conquistas certas. E sétima, portanto, Hebrom passou a ser de Caleb. Depois que ele fez tudo que ele precisou para corresponder ao propósito e à promessa de Deus, a Bíblia diz que ele desfrutou da terra conquistada. Irmão, você já reparou uma chave bíblica tão extraordinária? Lógico que já, né? Deus, que não se cansa, todo poderoso, fez tudo em 6 dias. E a Bíblia diz que no 7º ele descansou. Deus estava cansado, suado, e sentou no trono de glória para dar uma descansada depois de 6 dias de trabalho? Não. Por que ele vai descansar? Porque a expressão do descanso de Deus não é, né, redobrar as suas forças, não era isso. O descanso de Deus é: agora eu vou passar a contemplar e a desfrutar a criação. Eu vou desfrutar daquilo que eu mesmo criei. Aleluia! Depois de corresponder, de se posicionar, de colocar, de fazer, o que eu preciso fazer? Eu preciso desfrutar. Agora, não só daquilo que eu fiz, porque no nosso caso aqui é o que Deus faz em nós e através de nós. Mas você buscou, Deus trouxe a família, ela está agora ao seu lado. Desfrute a família restaurada que Deus te confiou. Há meses atrás, outra vez antes, você estava aqui sozinho em Braga, no meio de Portugal. Você orou a Deus por uma comunidade. Glória a Deus, em vez de cair numa comunidade brasileira enganadora para o lado de lá, você caiu numa comunidade brasileira saudável do lado de cá. E você tem agora uma família da fé e novos amigos. Há meses ou anos você encontrou uma família, alguém para você compartilhar a sua vida, o seu dia a dia, o seu coração. Sua família natural talvez ficou no Brasil e aqui você encontrou uma nova família. Deixa eu te dizer, desfrute da nova família da fé que Deus te confiou, porque isso foi resposta de gemido e oração no secreto. Talvez Deus te chamou numa profissão melhor ou pior lá no Brasil e de repente te entregou um emprego aqui, você tem sustento. Desfrute, desfrute. Passeie no dia do passeio, trabalhe no dia do trabalho, sorria no dia do sorriso, chore também no tempo de luto, mas desfrute da vida que o Senhor tem te autorizado a viver, porque muitas vezes nós percebemos isso. Deus nos chamou para sermos árvores frutíferas, ok, plantados ao lado do ribeiro, florescemos, ok, e o fruto da árvore não é só para si, é para servir o outro, ok. Você já reparou que na natureza, até a árvore que dá fruto para o outro, né, para os animais e seres humanos, a árvore também, uma parte do fruto cai aos seus pés, para que o fruto da própria árvore se torne adubo para si. Desfrute desse tempo, dessa estação. Desfrute das amizades que Deus te deu, da família. Desfrute da saúde. Meu Deus, tem gente que recebe um milagre, em vez de celebrar, desfrutar, já está buscando de Deus e já está ansioso. Será que não? Desfrute daquilo que Deus te confiou. Porque enquanto você desfruta, as pessoas ao seu lado vão olhar dizendo: que alegria, que paz é essa, que graça é essa no meio de tanta adversidade. Por que ele sorri? Por que ela celebra? Por que ela se alegra? E elas vão olhar para você e vão ver que você não está olhando para o lado, nem para baixo, nem só para si. Você está olhando para cima e se alegrando com o Senhor e dando a Ele glória sobre tudo aquilo que Ele tem te confiado a ser e a viver. Já viu aqueles memes ou pegadinha que o povo está no meio da rua olhando para uma coisa, para cima, para o lado,
E aí alguém para ver, sem ter nada. Enquanto você está olhando para o Senhor e dando graças a Ele, desfrutando do que Ele tem te confiado, as pessoas ao seu redor vão fazer a mesma coisa. Você está olhando para onde? Aí você vai dizer, vem cá, eu não estou olhando só para onde, eu estou olhando para quem? Olha quem que eu estou olhando, a Jesus, aquele que morreu, né, na celebração da Páscoa, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está vivo pastoreando o meu coração, e quer pastorear o seu coração e a sua casa também, aleluia! Conquistadores de Deus, fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Antes vamos louvar a Ele, entregando o nosso coração e deixando o Espírito de Deus completar essa mensagem em nome de Jesus.